Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos a mais um programa Hora do Estudo Bíblico. Antes de começar o nosso programa hoje, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de estudar a tua santa palavra. Fale, Senhor, conosco através deste estudo. Abençoe aqueles que precisam neste momento de uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Amado Deus, pedimos em especial neste dia por salvação. Aqueles que ainda não tomaram uma decisão por Cristo, que hoje seja este dia, Senhor, que possam aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador. Ajude-nos, Senhor, a ouvir a tua palavra e entendê-la, que ela possa penetrar em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando o capítulo 41 do livro de Gênesis. Em nosso estudo anterior, vimos José na prisão, e este foi um período de treinamento e prova. Ele foi para o Egito quando tinha aproximadamente 17 anos. Quando ele estava com 30 anos, vemos o fim deste tempo de prova e tentação. No capítulo 41, o copeiro do rei, cujo sonho José havia interpretado na prisão, de repente se lembrou de José, depois de 2 longos anos. Ele lembrou de José e falou a Faraó sobre ele. Então Faraó mandou chamar José para interpretar seus sonhos. Certamente você se lembra desses sonhos. Primeiro, ele sonhou com 7 vacas gordas nas margens do rio Nilo, uma terra de pastagem bonita, e 7 vacas magras que estavam morrendo de fome. Elas estavam com tanta fome que comeram as 7 vacas gordas. Faraó adormeceu novamente e teve outro sonho. No segundo sonho havia 7 espigas de milho cheias. Também, neste segundo sonho, haviam 7 espigas miúdas que comeram as espigas boas. Agora, José interpreta os sonhos do rei. Eu quero lembrar que o número 7 é importante. Havia 7 vacas e 7 espigas de milho. Nos sonhos do copeiro e do padeiro, o número 3 era significativo porque o sonho seria realizado depois de 3 dias. Mas no caso do faraó, havia um período de 14 anos. Portanto, temos 2 períodos de 7 anos. As 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as 7 espigas cheias e 7 espigas miúdas. E agora José interpreta o sonho do faraó. O versículo 29 diz: E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Os grãos e o gado eram as fontes mais preciosas do Egito, e José disse ao rei que por 7 anos teria o melhor do gado e dos cereais. Depois ele disse ao rei que ele tinha que fazer alguma coisa. Versículos 34 e 35 lemos: Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Isto é, disse-lhe para guardar 20% da produção. Muitas pessoas não conhecem as suas necessidades. Alguns sim, outros não. E muitos gastam tudo o que recebem. E então, quando as coisas ficam escassas, esperam que o governo lhes ajude. Portanto, José advertiu Faraó e disse-lhe para dar ordens precisas sobre isso. 20% de todos os cereais e de todo o gado deveria ser preservado para os 7 anos de fome que viriam. E Faraó ouviu José. Nos versículos 37 e 38 lemos: E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Faraó está à procura de um homem como José, alguém que adore o Deus de José. Faraó não conhecia Elohim, o Criador do céu e da terra. Faraó tinha muitos deuses feitos por mãos humanas. Eles não eram deuses verdadeiros, eles não eram deuses vivos. Então ele disse: Eu quero um Deus como o Deus de José. Vamos continuar lendo os versículos 39 e 40. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu.
Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. O que ele estava dizendo aqui é que José seria o número 2 no reino. Não haveria outro com mais autoridade, exceto o rei. No versículo 41, lemos que Faraó disse a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Creio que Deus está dirigindo este homem. Embora ele não estivesse consciente disso, Deus está no controle do seu universo. E Faraó disse: Eu tenho posto sobre toda a terra do Egito. Querido, nós sabemos que Deus é que estava colocando José sobre toda a terra do Egito. E por que Deus estava fazendo isto? Bem, Deus estava preparando a provisão para a nação em tempos de necessidade. Deus via além. No versículo 32 lemos: O sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. Por que Deus deu a Faraó 2 sonhos? Por que não foi suficiente o sonho das 7 vacas magras e 7 gordas para comunicar a mensagem a Faraó? Por que um segundo sonho foi dado por Deus? Bem, às vezes Deus precisa fazer desta forma. No Evangelho de João você vai encontrar 25 vezes a expressão em verdade. Quando Jesus diz em verdade eu vos digo, ele poderia ter dito em verdade eu vos digo, ou verdadeiramente vos digo, mas enfatizou repetindo a mesma palavra 2 vezes. Quando eu faço isso, geralmente é para produzir um efeito, ou muitas vezes não sei o que dizer e repito o que disse antes, e este é frequentemente o caso. Mas esse não é o caso com Deus. Sempre que Deus diz algo 2 vezes, é porque é de vital importância para o homem. Em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, Paulo fez isso sob a inspiração do Espírito Santo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Por que Paulo repetiu? Porque o Espírito Santo lhe mostrou para fazer isso, era importante. Quando você encontrar uma repetição como esta na Bíblia, pela inspiração do Espírito Santo, é melhor você prestar atenção, amigo, que é de vital importância. Deus não repete as coisas desnecessariamente para causar um efeito literário. Deus está tentando transmitir uma mensagem importantíssima. E ele transmitiu a Faraó repetindo o sonho, como se dissesse: em verdade eu te digo. Bem, Faraó acabou levando crédito, porque no versículo 41 ele diz: Aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Mas nós sabemos que Deus fez isso. O versículo 42 diz: E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Ele realmente deu o melhor para José. E por que ele deu a José o seu próprio anel? Bem, o anel era gravado, ele era a assinatura do rei. Sempre que um documento oficial era assinado, o rei simplesmente colocava o anel em uma tinta e selava com ele. Nem sequer tirava o anel para fazer isso. E essa era a assinatura oficial. Havia apenas um anel como este, e todos os documentos importantes eram selados com esse anel. Então o rei tirou o anel do seu dedo e colocou no dedo de José, e deu as melhores roupas, eram roupas de linho. Depois colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço, que era um sinal de autoridade. Quando alguém via José com esse colar de ouro, sabia que ele era um homem importante, um homem de autoridade e de poder. No versículo 43 lemos: E o fez subir no segundo carro que tinha. Eles fizeram uma grande festa, e Faraó estava no primeiro carro, pois era o rei, o homem mais importante. Mas ele colocou José no segundo carro, e clamavam diante dele: Ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Isto significa que todos deveriam se curvar diante de José. Sim, mas por trás de tudo isso estava a mão de Deus. Nunca se esqueça que Deus está atrás dos bastidores controlando tudo, amigo. Versículo 44 lemos: E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Esta é uma posição de grande honra. Aqui está um hebreu, não um egípcio, mas Deus fez um milagre e havia preparado José para esta tarefa. Versículo 45. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera,
sacerdote de On. Este nome significa aquele que revela segredos. Era um nome egípcio e este era o seu significado. José se casa pela primeira vez. A propósito, é a única vez que José se casa. Outra coisa que eu gosto sobre este homem é que ele tem em alta consideração a lei de Deus sobre o casamento. Não aconteceu assim com seu irmão Judá, nem tampouco com o pai Jacó. Jacó teve 4 esposas e Judá certamente foi um homem que não respeitou as regras do casamento que Deus tinha estabelecido. Mas José teve apenas uma esposa. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Isso mostra que Asenate era uma mulher muito religiosa. Ela era filha de um sacerdote egípcio pagão. A formação religiosa que ela tinha era muito diferente da de José, mas à medida que o tempo passa, vemos que ele a ganhou para o Senhor, o Deus de Jacó, Isaque e Abraão. O Deus do pai de José, do seu avô e bisavô. E esta foi a sua esposa, e eu creio que Deus a deu para José. Não foi um casamento em julgo desigual, porque, como vemos mais adiante, Asenate começou a crer no Deus de José, em Jeová. Bem, José começou a viajar. Vamos ler o versículo 45. E saiu José por toda a terra do Egito. Eu tenho certeza que ele tinha servos e carruagens, e que estava usando o colar de ouro e o anel do rei. E em algum lugar onde ele passava, as pessoas se curvavam diante dele. O versículo 46 diz: E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Bom, ele chegou no Egito com a idade de 17 para 18 anos e agora tem 30. Vemos que Deus levou todos estes anos para preparar José para a obra que tinha para ele. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. O versículo 47 continua dizendo: E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento por 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Ou seja, guardava 20% da produção e as pessoas podiam ficar com 80%. Versículo 49. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Ou seja, a produção de grãos nestes 7 anos foi tão grande que eles não podiam sequer calcular a quantidade. Eles produziram muito mais do que esperavam. Portanto, José fez o que Deus lhe disse para fazer no sonho do faraó. Guardou para os anos de escassez. Nos versículos 50 e 51 lemos: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Esta é a razão pela qual ele colocou o nome do seu filho de Manassés, que significa esquecer. José teve um passado triste. O que ele quis dizer com a frase, a casa de meu pai? Bom, ele estava se referindo ao maltratamento dado por seus irmãos, que o colocaram em uma cisterna e o venderam como escravo. Ele disse: Deus me fez esquecer isso. Também do seu tempo como escravo na casa de Potifar e as provas na prisão, quando foi acusado falsamente, Deus o ajudou a esquecer todo esse tempo. Meu querido amigo, você recorda das suas feridas passadas? Elas estão sempre presentes? Você está lembrando sempre o que alguém fez ou disse algo que o ofendeu? Ou você está disposto a esquecer tudo? José disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ou seja, de toda a amargura que lhe trouxe o maltrato de sua família. O primeiro filho de José foi Manassés. O segundo filho foi chamado Efraim, que significa frutífero. Por que ele deu esse nome a Efraim? Bem, a razão está no versículo 52. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. É como se ele dissesse: eu passei muitas injustiças, mas Deus tem sido bom para comigo e me abençoou na terra onde eu era um estrangeiro. Bem, chegamos ao fim destes 7 anos. Agora, o que José fez? Colocou os 20% da produção em lugares específicos, em cidades estratégicas. Então o sonho que José interpretou se tornou realidade. Versículo 54. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito.
e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Versículo 55. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Agora, observe o que José fez. Eu gosto muito disso. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. José disse-lhes para pôr de lado uma parte de tudo que ganhavam, para que quando viesse a escassez e não tivessem mais nada, eles poderiam pedir ajuda para ele. Ele venderia a um preço acessível. Ele não deu a comida de graça, a não ser se não podiam pagar. No versículo 57 lemos que: de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Esta é uma declaração importante aqui no versículo 57, porque no próximo capítulo vamos ver a família de José indo ao Egito para conseguir alimentos porque a fome tinha chegado à terra de Canaã. Você pode ver como Deus havia preparado José para se tornar não apenas uma figura nacional, mas internacional também. Ele era o homem nesse momento. Ele era um homem de sabedoria porque obedeceu às ordens de Deus. Vemos que José era um jovem disciplinado, trabalhou duro, cresceu através das provações da vida. Irmãos, vamos orar por nossa nação, pelo nosso presidente e pelos nossos líderes do Congresso e também do Senado, para buscar a vontade de Deus e praticar a sabedoria que vem do alto. Só desta maneira o nosso país terá solução. Pai, nós te agradecemos por este capítulo, pela vida de José e seu exemplo. Te agradecemos pela sua vontade de trabalhar, sendo ainda jovem, passando por tempos difíceis, tempos de provação e tentação, e fortalecendo-se no Senhor. Pai, abençoe cada um de nós e que possamos aplicar as verdades da tua palavra em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico, com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.